a gente conversa com Marlon Reis, que é ex-juiz eleitoral, vai nos ajudar a entender também do ponto de vista jurídico, né, o que está em jogo hoje nesse caso do Sérgio Moro. Bem-vindo, doutor, boa tarde para o senhor. Qual que é a expectativa do senhor? O fato é que vai para o TSE, né, mas se o senhor estivesse avaliando esse caso, a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, né, ela foi privilegiada por conta da pré-candidatura dele à presidência da República, como alegam o PL e a Federação Brasil da Esperança? Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar, agradecer pelo convite, Diego, cumprimentar o Sakamoto. Eu creio que tudo. Eu quero fazer uma rápida memória aqui sobre dois pontos que eu acho que são fundamentais para isso, para essa solução desse caso. Primeiro, nós tivemos em 2005, se eu não me engano, vou já apelar aqui melhor para a minha memória, uma mudança na legislação que foi fruto ainda do debate sobre o que se chamou na época de mensalão. Falava-se que se estava desviando recursos para beneficiar candidaturas no tal episódio do mensalão. O fato é que aconteceu uma mudança substantiva na legislação para, dentre outras coisas, e a partir dali se passou a prever a possibilidade da cassação de pessoas que tivessem problemas nas suas prestações de contas. Se elas fossem de uma certa gravidade, poderia gerar cassação. Antes disso, não existia essa possibilidade. O ano foi 2006, exatamente quando houve a mudança. E, então, desde então, é possível falar em perda de mandato por, digamos assim, maus feitos praticados durante os gastos, em relação aos gastos de campanha e também as arrecadações, né, de valores para a campanha. O outro fator é que eu vejo o seguinte: nós temos um precedente. E o precedente foi julgado em 2019 pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o caso da senadora Selma, do estado do Mato Grosso, que também foi apanhada praticando gastos na chamada pré-campanha, de forma que não era possível fazer. É possível fazer gasto na pré-campanha? É. Mas naquele caso, os valores movimentados foram muito menores dos que ora são atribuídos ao senador Sérgio Moro, e não houve nenhuma campanha presidencial. Então, eu acredito que o caso agora é mais grave do que o da senadora. Por isso é que eu entendo, e essa é a minha opinião, essa é a minha resposta para esse questionamento, é que, na minha opinião, como jurista, nós estamos diante do necessário encaminhamento para uma cassação do diploma e a desconstituição do mandato concedido ao senador Sérgio Moro. Doutor Marlon, boa tarde. Sakamoto aqui, prazer tê-lo conosco nessa tarde de segunda-feira. Tem um ponto interessante que eu queria que o senhor, na verdade, analisasse também um impacto de todo esse processo, não da cassação exatamente, mas todo esse processo para a própria luta contra a corrupção. É claro que o juiz, ex-juiz e ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro, né, já tinha caído, de certa forma, em desgraça depois que viu-se que ele havia feito um conluio com a força-tarefa da Lava Jato para a condenação de réus no meio da Lava Jato. Mas ele sempre encampou a bandeira anticorrupção e tudo isso mais, e agora, de certa forma, ele está sendo condenado por algo muito próximo de um caixa 2, né? Ou seja, de verbas não declaradas em campanha, que é, como o senhor mesmo colocou, lembra do mensalão, é a gênese do mensalão isso, né? Então, e uma série de outros problemas, ou seja, não, essa coisa de não dar transparência. E ele, nas respostas sobre isso, ele ou fala que não aconteceu, isso acaba se colocando acima disso, né? Qual que é o impacto? E isso gera um impacto negativo para o combate à corrupção, ou seja, uma das pessoas que mais se tornou proeminente por conta disso, adotar exatamente os mesmos métodos? Isso foi muito oportuno porque esse debate ele é um debate que já vem de muitos anos, mas que infelizmente ganhou tintas, né, de extremistas de direita nos últimos anos. Então, às vezes fica difícil falar em combate à corrupção, porque você pode ser confundido com um extremista de direita, esses extremistas que tentaram se apropriar desse discurso, que é um debate importante, o Uhum. debate sobre integridade,
mas que envolve não soluções antidemocráticas, como retirar mandatos, proibir candidaturas usando de mecanismos ilícitos, como foi o caso, mas que a gente sempre tratou desse tema da integridade como com participação popular, transparência, são as vias, né, de construir a integridade pública que é preconizada pela própria Constituição. Então, é uma hora de separar o joio do trigo, separar o que é o discurso extremista que se apropria desse debate que é necessário sobre o combate à corrupção eleitoral, dos diversos movimentos sociais sérios que fizeram e continuam fazendo, pautando o tema da integridade pública, mas não pela via, né, desse extremismo fascista aí, mas pela via da convocação para mobilização social, busca de transparência, a ética na política, né, da qual o Betinho já falava. Muitos movimentos importantes surgiram em torno disso. Eu próprio participo e participei de muitos deles, como o caso da Lei da Ficha Limpa, e muitas vezes nós nos chocamos com uma certa confusão, e nós fazíamos questão de dizer assim, olha, não temos nada a ver com isso. Nós sempre fomos defensores de movimentos por integridade, movimentos populares, movimentos progressistas, populares, por integridade, que não tem nada a ver com esse discurso retórico falso e hipócrita, inclusive, né, desses segmentos. Eu concluo dizendo que eu acho que a cassação ela deve vir, porque até para quem nos ouve, nos assiste, entender melhor o meu ponto de vista. Ora, você tem candidatos ao Senado no Paraná, um que vai começar uma corrida quando chega a hora, digamos assim, determinada por lei, com os recursos que são previstos em lei, e outro que deu uma arrancada muito tempo antes, com uma fortuna disponibilizada para uma campanha presidencial, com um grau de visibilidade que os adversários jamais poderiam ter e com um volume de recursos que os adversários também não teriam como ter. Então, só esse desequilíbrio é isso que justifica esse debate. Não é uma questão de moralismo, não é uma questão de oportunismo jurídico, é uma questão de leitura de cenário em que você consegue imaginar. Será que os outros candidatos ao Senado no estado do Paraná, nas eleições passadas, concorreram em condições de igualdade com o Sérgio Moro, dado esse arsenal, né, bélico que foi entregue nas mãos dele e dos quais os outros não dispunham? Então, esse que é o grande centro do debate na minha visão. Agora, doutor, o senhor falou sobre decisões anteriores, né, que podem justificar a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, mas alguns juristas também falam que falta essa régua, né, a determinação do qual valor é permitido, não é permitido, o qual é muito, o qual é pouco. Como é que é feita essa definição? Hoje realmente não existem balizas legais para isso, Diego. A legislação carece de maior, digamos assim, pre- preciosismo em relação a esse ponto. Mas nós temos balizas, sim, na jurisprudência. O Tribunal Superior Eleitoral ajudou a sedimentar uma cultura jurídica em torno do assunto. É óbvio que se esses valores são pequenos, à luz do senso comum, à luz da visão mais imediata, são valores que não irão desequilibrar o pleito. Lembre-se do que eu falei há pouco, né? Quando você está trabalhando com a ideia de que alguém possa ter mecanismos na mão capazes de desequilibrar as chances na disputa. Essa é a chave reflexiva. Então, os magistrados do Paraná têm, na jurisprudência do TSE, essa chave, como eu menciono, a chave reflexiva. O ponto de corte teria capacidade de desequilibrar o pleito e considerados os valores, considerada a visibilidade concedida ao pré-candidato, eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos falando sim, de uma falta de equivalência e, portanto, com base na jurisprudência, nós podemos sim pensar nessa cassação. Doutor Marlon, uma última pergunta. Acho que temos tempo ainda, ô Diego? Sim, à vontade, Sakamoto, vai lá. Doutor Marlon, a gente estava comentando, bem, fazendo uma comparação, né? O deputado Deltan Dallagnol, que era inclusive próximo a Sérgio Moro, ele foi absolvido no TRE do Paraná, são casos diferentes, claro, né? Mas ele foi absolvido no TRE do Paraná por 6 votos a 0.
E depois muita gente cantou vitória, falou, não, tá livre. Você chega no Tribunal Superior Eleitoral na apelação da acusação e acontece o contrário. Você tem um voto unânime pela cassação do Dallagnol e ele acaba sendo cassado. Ou seja, só para explicar para o pessoal que está nos acompanhando mais uma vez, caso Sérgio Moro seja absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, não significa que ele está livre de uma cassação de mandato. Essa decisão pode ser revista pelo TSE. Exatamente. Assim como o oposto também é verdadeiro, né? Caso ele venha a ser cassado, também compete ao TSE rever esse julgado, desde que seja devidamente provocado pela via do recurso. E é óbvio que quem quer que saia derrotado nesse julgamento irá com o seu recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, é realmente digamos que é um jogo, para fazer uma comparação aqui, uma metáfora, é um jogo como uma partida de futebol com dois tempos. E o que vai acontecer, está acontecendo agora no Paraná, é apenas o primeiro tempo dessa partida. Depois competirá o Tribunal Superior Eleitoral emitir seu pronunciamento. Aliás, ao fim e ao cabo, pode até haver uma prorrogação no Supremo, dependendo das teses que sejam levantadas, né? Mas, em regra, debate sobre questões eleitorais termina no TSE. É muito raro que o Supremo Tribunal Federal reforme julgados do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente no que se refere a cassações de mandatos.